não é conveniente que a gente chame isso de drone, porque isso é uma jogada, mais uma, de desinformação. E essa história começou. Vamos ter que praticar aqui o perspectivismo, ou seja, a arte filosófica de observar um mesmo contexto, a mesma situação, a partir de diversos ângulos. O primeiro deles é que não é conveniente que a gente chame isso de drone, porque isso é uma jogada, mais uma, de desinformação. E essa história começou lá atrás, num tempo em que Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos até o ano de 45, na Segunda Guerra, quando ele viu uma leva de luzes de OVNIs sobre Washington, capital, os jornais todos noticiaram, ele quis levar aquilo adiante, levou a investigação adiante, mas antes de divulgar, e ele ia divulgar, mas devido à sua saúde, Truman assumiu a presidência da República dos Estados Unidos, e em 1947 Truman instituiu os 12 Majestics, os majestosos, ou seja, um grupo de estudiosos desses fenômenos estranhos que estavam havendo lá nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. E também, em 1947, ele criou a CIA. Desde então, um processo de desinformação vem sendo feito. O governo dos Estados Unidos, que a princípio queria esclarecer, passou a exercer a arte de negar um fato que estava acontecendo na frente de todo mundo. E os 12 majestosos descobriram que a melhor maneira de fazer com que aquilo que era óbvio e ululante, já que estava acontecendo diante dos olhos das pessoas, aquilo passasse a perder a credibilidade, porque era essa única maneira que o governo dos Estados Unidos tinha de tornar menos sensacional o que estava acontecendo e sensacionalizar, desculpe a expressão, aqueles que descreviam o que estavam vendo para que estes fossem tidos como idiotas, exagerados, malucos. Essa estratégia de difamar, de atacar a honra de quem ao longo desses anos viu OVNI, isso, aquilo, ela é velha, ela começou então em 1947. Nós estamos em 2024. E o processo sempre foi o mesmo, de ou criar cortina de fumaça, ou colocar vários negacionistas que pousam de pessoas bem informadas, e isso agora com podcast, aí é que tem mesmo um monte de gente que fala por falar, a famosa negação fácil, em que você nega e não tem que dizer mais nada, e quem acredita que parece ser o ridículo, ou quem defende, ou quem... Então, assim, esse tipo de situação ela foi muito bem pensada, ela é muito bem trabalhada, e a imprensa americana entrou, obviamente, na onda do governo, que no ano 2022 resolveu não mais usar a expressão UFO, que é a mesma que OVNI em português, objeto voador não identificado, em inglês é UFO. Por quê? Porque o governo queria ver se encerrava esse processo subconsciente. Então, assim, criou a expressão UAP, Unidentified Anomalous Phenomenon, ou seja, fenômeno anômalo não identificado. Isso é uma forma sacana de zerar uma história e fazer com que as pessoas que não são profundas permaneçam na superficialidade das análises e isso é uma coisa nova. Não é nada de novo, é o mesmo assunto sendo travestido com outros nomes para que você pense que a coisa é recente, porque assim você não pressiona o governo
no sentido de que isso é muito antigo, ou seja, a pressão da opinião pública, ao invés de dizer desde o ano 1947 que nós somos enganados pelo governo, a coisa agora, a partir de 2022, fica suave. E então, o FBI e a NSA dos Estados Unidos inventaram essa coisa de UAP, ao invés de UFO ou OVNI, exatamente para tentar categorizar diferente o fenômeno, e sempre depois que eles falavam isso, eles fazem assim, não, porque essa UAP, essa bababá, inclusive parece que é um balão da China, ou seja, e subrepticiamente, ou mesmo no subconsciente das pessoas, você já vai estabelecendo uma relação de entendimento rápido que o UAP é balão. Ou seja, eles desconfiguram, eles desconstituem a noção do contexto extraterrestre na hora em que eles mudam esses nomes. E agora, na imagem, o UAP é drone. E drone é uma coisa terrena. Ou seja, é mais uma tentativa de fazer com que o peso do assunto se torne menor. E a imprensa americana toda só fala em drone, e a imprensa brasileira, a pouca que fala disso, em resumo. Primeiro aspecto, não vamos chamar isso de drone, porque drone existe, mas drone é uma criação recente e é humana. Nós estamos falando de algo bem mais sério aqui. Então vamos para uma segunda consideração. Belchior tem uma música em que ele fala de um tempo em que existia galos, noites e quintais. Uma música deliciosa, eu adoro. E ele fala desse tempo bucólico, em que nos quintais das casas, em que no quintal tinha galo, galinha, você tomava uma viola e ali cantava, bebia com os amigos. No tempo em que isso acontecia, diz Belchior, o mundo era de um jeito. E indo bem mais para trás, houve um tempo em que as coisas situadas entre o paralelo 27 e 40 no hemisfério norte, eu explico melhor isso daqui a pouco, a turma à noite, quando se reunia nos quintais das suas casas, aí passava uma coisa estranha no céu e alguém dizia, isso é a deusa Inanna. Isso aconteceu muito no atual, hoje, Iraque, no atual, hoje, Síria, se é que ainda resta alguma coisa da Síria, Jordânia. Esse é o deus Marduk. Ou seja, as coisas comuns na época, que eram seres não humanos, chamados de deuses, voando em coisas estranhas, mas a turma estava acostumada com aquilo, porque naquele tempo isso era extremamente comum. E que tempo é esse? Então vejam bem. Na hora em que você lê os 4 Vedas, o Mahabharata, o Ramayana e outras obras hindus, lá, o que hoje a imprensa norte-americana está chamando de drone, ou já chamou de UAP, os velhos UFOs, eram chamados de Vimanas na cultura ariana hindu. E tinha todo tipo de esquisitice voando e pessoas, não necessariamente humanas, naquilo. Isso está descrito em milhares, não é centenas nem dezenas, são milhares de páginas, em alguns poucos livros e em muitas dezenas de milhares de narrativas desses fatos que aconteciam na antiguidade. Essas coisas voadoras, que eram aparentemente toscas, a pergunta é como é que diabos aquilo voava? E tinha de tudo nas descrições dessas narrativas mitológicas. A questão é que houve um tempo em que as coisas eram assim. Só que os portais foram se fechando entre os 2 universos. Que 2 universos? Esses Vimanas, então, não vinham de planetas aqui desse universo voando para cá? Não. Essa é a questão. Esses Vimanas, eles vinham de
locas ou genos ou éons, ou seja, moradas de universo vizinho, que atravessavam o portal e já estavam aqui e eram todas coisas, repito, toscas, aparentemente sem sofisticação nenhuma. Então, na Terra, nessa época, existiam seres extraterrestres do nosso universo, seres extraterrestres, mas que vinham desse universo vizinho que a gente chama de extrafísico. Qual o problema? Desde o ano 2012, que os portais entre o nosso universo e o universo vizinho se fecharam, e essa turma, ao longo dos últimos 10 mil anos, foi sentindo muita dificuldade, e esses Vimanas antigos, eles não conseguiam mais passar nos portais. Isso está descrito nas mitologias. E houve guerra entre Vimanas, guerras malucas, muita coisa foi destruída. Por que eu estou contando isso? Porque, e aqui nós não podemos pontificar verdades, nós temos só que, por enquanto, colecionar incertezas ou possibilidades de que tais fatos possam corresponder a isso que está acontecendo, mas seria muito mais honesto se os governos do mundo, ao invés de tascarem esse nome, drone ou WAP, olhassem para isso e os seus estudiosos, que eles sabem disso, reconhecer nisso aí a mesma fonte que produzia os Vimanas lá atrás, só que agora eles estão produzindo Vimanas mais modernos que conseguiram finalmente passar pelos portais, ainda que fechados, porque os Vimanas antigos não conseguiram. Então, se esse contexto de que coisas estranhas, pouco sofisticadas, de um universo vizinho, onde esse universo é composto por milhões de moradas, e algumas dessas moradas, ao longo dos últimos 10, 20, 30, 40 anos, mesmo com o fechamento dos portais, que se deu em 2012, o definitivo, não mais conseguiam transitar ou mandar nada para cá, mas, de repente, em algum momento, após produzirem novas formas de Vimanas ou de sondas, conseguiram mandar isso para cá. Muito provavelmente, se hoje nós tivéssemos que traçar uma hipótese segura e séria que merece ser estudada, essa é a principal caracterização que a gente poderia emprestar aos fatos que estamos vendo. E não é só em New Jersey. Aqui nós temos que ir para uma terceira consideração. De fato, quando certos cientistas ou certos comentaristas, estudiosos dizem essas naves que têm, por exemplo, as que aconteceram em Indiana, que é um outro estado dos Estados Unidos, há uns 2 anos atrás também começou essa coisa de OVNI aparecer em todo canto e ninguém lá nos Estados Unidos podia dizer nada porque continuava a aparecer, não tinha mais como negar, não tinha mais como difamar a honra de quem dizia que está vendo alguma coisa, mas de vez em quando um comentarista dizia são naves, são artefatos voadores muito simples, de vez em quando um caía, eles pegavam, dizia isso não pode viajar no nosso universo, isso não suporta nem uma viagem daqui para a Lua. Então, esses comentaristas menosprezavam o fato de que aquelas coisas que estavam caindo na Terra ao longo dos últimos 10, 12, 20 anos, isso é bem recente, não poderia ser extraterrestre, porque eles diziam que a viagem no universo, só dentro do nosso universo, é extremamente complexa. E, de fato, eles têm razão. Mas o que é que esses cientistas e comentaristas não observavam? A questão das notícias mitológicas e o universo vizinho. Eles nem consideram essa hipótese.